Olá, amigos! Este é o Escola Aberta, uma série de aulas gratuitas do IMUB sobre cultura oral e simbólica tradicional luso-afro-brasileira. A nossa série é um convite para tocarmos temas do folclore, ideias populares, simpatias, manias e coisas que o povo diz, sempre a partir de autores e obras selecionados. Eu sou Camila Leal Ferreira. E percebam, folclore. Eu não falei política na apresentação desse nosso vídeo. E como vocês que acompanham sempre me escutam dizendo, a apresentação explica do que se tratam esses vídeos curtos que a gente faz aqui, procurando obras selecionadas e autores de referência para tratar de temas importantes do âmbito da cultura popular brasileira, do folclore, coisas que o povo diz, tradições populares. E eu venho hoje fazer um esclarecimento. A gente teve comentários que misturaram muitos conceitos no último vídeo do canal e que são um sintoma, na verdade, do que o professor Loriel vem explicando nos vídeos que ele grava, nos mais de 1000 vídeos que existem disponíveis no canal do IMUB, do que aconteceu depois de 1822. E então, no Brasil, depois de 1822, a gente viu a política se lançando sobre áreas, né, lançando seus tentáculos sobre áreas que não lhe diziam respeito, que foi o caso do folclore, da cultura popular e da cultura em geral. Então, o que a gente vê hoje é um ambiente cultural bastante dependente de políticas de incentivo. A gente vê que as manifestações outrora naturais e do povo, genuinamente populares, hoje em dia precisam, por exemplo, de subsídios para continuar acontecendo. E a gente vê uma banca avaliadora de propostas de projeto de produtores culturais, formada por políticos ou seus indicados, ou servidores públicos que estão ali involucrados na dinâmica política, avaliando se um projeto cultural, por exemplo, pode ou não receber um subsídio, pode ou não receber uma verba para continuar acontecendo e tem a sua manutenção dependente dessas áreas da política. E a gente aqui, no Escola Aberta, trata de folclore. E o que é o folclore? Eu acho que vale a pena a gente esclarecer o fundamento disso. E eu vou voltar na obra basilar, que é para onde eu sempre me refiro quando a gente precisa estabelecer bases fundas de conceitos, né, desse aspecto, que é o Dicionário do Folclore Brasileiro. Vocês já me viram falar sobre ele algumas vezes no canal, eu trago ele novamente. Então, o Dicionário do Folclore Brasileiro do Câmara Cascudo, ele vai delimitar o que é o folclore. Então, inclusive é importante a gente deixar bastante claro que folclore não é criação literária, folclore não é resultado de política, folclore é o que o povo celebra. E isso é complexo de entender, mas eu acredito que esse texto do Câmara Cascudo no dicionário seja o mais claro possível para a gente delimitar esses conceitos. Senão tudo vira disputa política, tudo vira uma barafunda de conceito e a gente não consegue mais conversar. E, inclusive, antes de entrar na leitura do autor e dessa obra de hoje, eu indico fortemente quem ainda não assistiu às últimas aulas do professor Loriel sobre É Preciso Destruir a Direita e a Esquerda. São 2 aulas, já estão disponíveis no canal do IMUB, junto com tantas outras, mas essas ele deixa bastante claro a questão da política se arvorando sobre as outras áreas que não lhe dizem respeito. E o que isso tem feito com a mente da nossa população desde 1822. É muito triste, muito preocupante e vale a pena assistir essa aula que é esclarecedora e basilar para a gente continuar sempre uma conversa saudável em que os conceitos são discutidos de forma desapaixonada, sem que as pessoas se ofendam e consigam todas travar um diálogo, né, como tem que ser. Mas então a gente vai lançar mão da obra do dia e, claro, é sempre muito estimulante ver que, apesar de politizações e apesar de confusão de conceitos importantes, o folclore esteja despertando conversas, né? Esteja em voga,
porque é tão genuinamente brasileiro a gente saber sobre folclore, que também, apesar de um sintoma dessa forma de falar sobre que está confusa, é um sintoma do que é a conversa hoje em dia no Brasil, que virou um campo de batalha. É também estimulante ver que esses temas da cultura popular, do folclore e da tradição sejam temas que estão aí causando alguma fagulha de interesse, né? Alguma razão para conversas. E a gente, claro, sempre agradece quando os comentários no nosso canal são educados, são comentários de pessoas que querem conversar. Então vamos lá ao dicionário do folclore. Folclore é a cultura do popular tornada normativa pela tradição. Compreende técnicas e processos utilitários, além da sua funcionalidade. A mentalidade móvel e plástica torna tradicional os dados recentes, integrando-os na mecânica assimiladora do fenômeno coletivo, como a imóvel enseada da ilusão da permanência estática, embora renovada, na dinâmica das águas vivas. O folclore inclui nos objetos e fórmulas populares uma quarta dimensão, sensível ao seu ambiente. Não apenas conserva, depende e mantém os padrões do entendimento e da ação, mas remodela, refaz ou abandona elementos que se esvaziaram de motivos ou finalidades indispensáveis e determinadas sequências ou presença grupal. Assim como o fandango ou o cristãos e mouros ficaram inalterados, uma seleção incessante atualiza o elenco do Bumba Meu Boi, perpetuando folguedos ou fazendo-os desaparecer, para ressuscitá-los depois, sempre com feitio e cor das predileções típicas ambientais. O conteúdo do folclore ultrapassa o enunciado de 22 de agosto de 1846, quando William John Thoms, que viveu entre 1803 e 1885, criou o vocábulo. Nenhuma disciplina de investigação humana imobilizou-se nos limites impostos quando do seu nascimento. Qualquer objeto que projete interesse humano, além de sua finalidade imediata, material e lógica, é folclórico. Desde que o laboratório químico, o transatlântico, o avião atômico, o parque industrial determinem projeção cultural no plano popular, acima do seu programa específico de produção e destinos normais, estão incluídos no folclore. Não apenas contos e cantos, mas a maquinária faz nascer hábitos, costumes, gestos, superstições, alimentação, indumentária, sátiras, lirismo, assimilados nos grupos sociais participantes. Onde estiver um homem, aí viverá uma fonte de criação e divulgação folclórica. O folclore estuda a solução popular na vida em sociedade. Como no passado, e ao contrário da lição dos mestres, acredita-se na existência dual da cultura entre todos os povos. Em qualquer um deles haverá uma cultura sagrada, hierárquica, venerada, reservada para a iniciação e a cultura popular, aberta à transmissão oral e coletiva, histórias e acessos às técnicas habituais do grupo, destinada à manutenção dos usos e costumes no plano do convívio diário. O problema delimitador do folclore é idêntico aos da ciência ou das técnicas em fase de desenvolvimento. Os quadros sociológicos, geográficos, antropológicos entre 1859 e 1959 desnortearam roteiros dedutivos, e cada uma dessas atividades denuncia a invasão no terreno outrora privativo e solitário de colaborações imprevistas. O folclore estuda todas as manifestações tradicionais na vida coletiva. A bibliografia do folclore brasileiro tornou-se rica e vasta, não comportando uma síntese. E esse foi o dicionário do folclore brasileiro.
E eu acho que cabe ainda mais um curto complemento de que essas antologias e recolhas e livros que a gente traz aqui são, em geral, livros de folcloristas, pesquisadores científicos, que recolhem as lendas, parlendas, mitos, histórias, cantos, contos e manias populares e as registram em suas antologias. Então, o pesquisador ele encontra esse mito, encontra essa lenda, conversando com as pessoas, fazendo sua pesquisa de levantamento e registra isso em um livro. Então, não existe um autor da lenda, uma pessoa que sentou e a criou da sua cabeça. Ela estava lá existindo dentre as histórias que uma pessoa conta, que vai passando de pai para filho, de mãe para filha, e então um pesquisador tem acesso a isso em sua pesquisa, coleta essa lenda e registra isso numa antologia. É assim que funciona a recolha do folclore. Então, amigos, com isso eu me despeço, agradeço e nos vemos no próximo Escola Aberta. Obrigada.